Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. A palavra vai nos informar que devemos aguardar, viver esperando com essa fé, com essa esperança da vinda de Cristo, porque Ele quem nos livrará da ira futura. Você já foi instruído sobre esse assunto? A ira de Deus? Você lembra qual foi o dia que você foi para a igreja e recebeu essa orientação? Foi advertido com essa verdade? Recebeu essa doutrina, esse ensinamento? Você lembra? Não? Você só se lembra da promessa que Deus fez, da vitória que Deus disse que ia dar, da ação que Deus disse que ia dar no negócio. Só isso, deixa isso para lá. Vamos voltar para a palavra que isso aí, só faz desviar e distrair o povo dentro desses movimentos. Vamos voltar à palavra, o ensino, a instrução, para a gente aprender, ser prudente e se manter firme, com entendimento, vivendo a nossa fé em Cristo. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo está escrevendo aqui aos irmãos, e Paulo está mostrando o sucesso que foi a mensagem do Evangelho em Tessalônica, onde os irmãos receberam a mensagem, creram no Evangelho. E Paulo vai aqui falar da fidelidade que essa igreja, que esses irmãos, a igreja de Cristo aqui eram os irmãos na cidade de Tessalônica, os tessalonicenses, receberam a palavra com fidelidade, creram na palavra. E Paulo vai dizer aqui para a gente entender, a partir do versículo 1, a partir do versículo 6, do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. E vós foste feito nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulações. Os irmãos aqui creram, receberam o Evangelho diante de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. Versículo 6. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Versículo 7. Eles receberam a palavra de Deus com uma fé tão sincera, que diante da tribulação, dos momentos difíceis que eles estavam passando, eles receberam o Evangelho, a ponto de ser exemplo de fé para os da Macedônia e o da Acaia, de outras cidades. Versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou. Olha para aí. Paulo vai dizer, a fé de vocês, por vocês crerem e receber o Evangelho, foi tão sincera e fiel, que outros lugares dão testemunho da convenção de vocês, da fé de vocês, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Aí Paulo vai dizer agora no versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos
vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Quem é esse Deus vivo e verdadeiro? Ele é vivo porque morreu e ressuscitou. Ele é verdadeiro porque existem muitos falsos, mas ele é o Deus vivo, Jesus Cristo, que ressuscitou, e ele é o Deus verdadeiro. E os tessalonicenses creram em Jesus de uma forma tão firme, a fé deles, receberam o Evangelho diante de muita dificuldade que estavam tendo, tribulações, que isso foi notório a outros povos de outra cidade que observaram a fé, a fidelidade, a forma com que os tessalonicenses receberam o Evangelho de Cristo. Paulo vai dizer, nós não precisamos dar testemunho disso, isso é notório. Todos é quem falam dessa fé de vocês em Cristo. Todos é quem dão testemunho como vocês se converteram dessa ideia, desse conceito, dessa adoração à imagem, a Deus morto, a Deus falso, para se converter ao Deus vivo e verdadeiro. E agora Paulo vai advertir os tessalonicenses, dizendo o seguinte no versículo 10, aonde nós lemos para a gente basear e principiar o assunto que nós vamos aqui levar para você, sobre ira de Deus. Olha o que Paulo diz no versículo 10, do capítulo 1, da primeira carta aos Tessalonicenses. E esperar dos céus, a saber, seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, quem nos livra da ira futura. Paulo agora vai dizer aos Tessalonicenses, olha, meus amados irmãos, vocês agora têm que se manter nessa fé e aguardar a promessa e estar esperando, se alegrando nessa esperança. Qual é a esperança, Paulo? Qual é a promessa, Paulo? Da vinda de Jesus, do livramento que ele vai nos dar, que ele prometeu, vir nos buscar, nos livrar da ira de Deus. Isso é o objetivo e a finalidade da nossa fé em Jesus. É para ser livre do juízo eterno, da ira de Deus. Não é para viver dentro de uma religião, em formalidade, buscando isso, aquilo e aquilo outro. Se manter fiel ao Evangelho. É uma necessidade que eu tenho de manter minha alma salva em Jesus. É andando e se mantendo firme e fiel no Evangelho, aguardando a promessa e a esperança que Jesus fez, que ele voltaria para nos buscar. E para que essa tirada? Por que Jesus vai vir tirar sua igreja da terra? Porque ai dos que habitam na terra. Ai dos que habitam na terra. O profeta já lá atrás, há quase 500 anos antes de Jesus, o profeta Ezequiel, usado por Deus, já estava trazendo essa revelação para o povo. Olha o que ele diz, Ezequiel capítulo 7, versículo 6. Vem o fim vem, despertou contra ti, eis que vem a tua sentença, ó habitantes, da onde? De Marte, de Júpiter, de Saturno, Plutão. Só existe seres humanos, vida racional, aqui na Terra. Aqui na Terra. O único planeta que Deus estabeleceu vida foi aqui na Terra. E por isso que o profeta vai dizer, vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não de alegria. Rapaz, isso é muito sério. E lá em Apocalipse vai dizer, ai, ai, ai. Ai dos que habitam aonde? Na terra. Ai dos que habitam na terra. Isso fala da humanidade. O que vem por aí, gente. O que vem para esse mundo. Você está preocupado com a Terceira Guerra Mundial, é? Você está preocupado com o coronavírus, é?
Você está preocupado com tsunami, é? Você está preocupado com um bocado de coisa que o mundo está aí, alarmado, com medo do que vai acontecer? O povo está desprezando o mais importante. Se preocupe com a sua eternidade, com o seu destino diante de Deus. A ira de Deus vem. A ira de Deus vem. Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus, lá em João, capítulo 12, versículo 48. Jesus vai dizer: se alguém não crê na minha palavra, eu não julgo. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Jesus vai dizer: quem não crê, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Esse último dia vai vir. Esse último dia é terrível. Esse último dia é o dia do juízo eterno. É o dia final dos homens neste mundo e deste mundo. Mas antes de chegar esse último dia, vai acontecer coisas terríveis, tenebrosas, medonhas, igníferas sobre a humanidade ainda. A humanidade vai receber, derramado sobre ela, o cálice da ira de Deus. Irmãos, isso não é brincadeira não. O homem está aí, ó, vivendo sua vida libertina, dentro dos seus caminhos mal anátemas, dentro dos desejos do seu coração, dentro das suas verdades, vivendo os seus caminhos, suas vidas com Deus, por onde eles estabelecem. Você está pensando que vai terminar bem, é? Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e o 9. Porque Deus, ele vem como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a ele e dos que não obedecem ao evangelho dele, os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição. Eterna, não é temporal, eterna perdição. Cuidado, irmãos. Cuidado. A ira de Deus é terrível sobre aqueles que não aproveitar o tempo para se salvar, enquanto Deus ainda está retendo a sua ira. Mas, irmão Wellington, e o que é que está impedindo Deus de derramar a sua ira? O povo dele, o povo fiel, a igreja, corpo de Cristo. Não. Não estou falando de religioso, de nenhuma igreja, de evangélica, de espírita, de católica. Estou falando do povo de Deus, que são pecadores que creram em Jesus, com o arrependimento foram batizados com o Espírito Santo, que é o selo de Deus, para esse dia. E o povo que Deus vem buscar, que Jesus vem buscar, é o povo que está selado pelo Espírito Santo. Os pecadores que se converteram a Cristo. Não é nenhum religioso de nenhuma igreja. O selo de Deus não é nenhuma igreja, nenhum ritual, nem cerimônia de igreja. É o Espírito Santo, que está selando o povo de Deus, e Deus conhece os que são seus. E Paulo vai dizer que esse Espírito Santo, olha o que Paulo diz aqui em Filipenses sobre esse selo. Olha a importância, olha o que a verdade nos revela. Vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, tendo nele em Jesus crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da promessa, da possessão de Deus para louvor de sua glória. É o penhor. É a garantia. É o selo de Deus que torna o indivíduo de Deus. É o Espírito Santo. E lá, Efésios 4:30, Paulo vai dizer:
Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado. Para quê? Para o dia da redenção, onde o corpo será transformado e nós iremos ser levados para o Senhor. Quem nos guarda e nos sela, a garantia é o Espírito Santo. Não é uma igreja, uma religião e nenhum ritual dentro de igreja. É o Espírito Santo que está selando, que habita em todo o indivíduo que se converte e crê com o verdadeiro arrependimento a Cristo. Amém? Então vamos voltar aqui para a ira. Ira de Deus, irmão. Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. A palavra de Deus revela o seguinte: é chegado o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? A ira de Deus é um fato. A ira de Deus vai ser tocada. A ira de Deus vai ser tocada. Antes dessa ira, da trombeta que anuncia essa ira ser tocada, Jesus vem tirar o seu povo da terra, livrando dessa ira. Antes a última trombeta tocar, antes da última trombeta tocar, anunciando a ira de Deus na terra, vai acontecer o arrebatamento da igreja, aonde os mortos que morreram em Cristo vão receber corpos glorificados, e nós que estivermos vivos nesse momento, nessa ocasião, vamos ser transformados, a redenção do corpo, os que estiver selado com o Espírito Santo por crer em Jesus, vão ser transformados do imortal, do mortal para o imortal, do corruptível para o incorruptível, para só assim ir ao encontro do Senhor no céu, porque a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. A vida com Deus na eternidade não vai ser nesse corpo, vai ser no corpo glorificado. Então, antes do juízo de Deus ser derramado sobre a humanidade, vai se cumprir a promessa que nós, a igreja, o povo de Deus, está esperando a vinda de Jesus para nos tirar deste mundo. E se alguém diz que isso não é verdade, e se você crer, você não está selado com o Espírito Santo. Porque só está aguardando esse grande dia verdadeiramente quem está selado pelo Espírito Santo. Quem está selado pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, jamais vai duvidar desta promessa que Jesus nos fez. Jamais vai deixar sair do seu coração essa esperança, essa prudência de aguardar esse dia. Só está nessa mentira. Só não acredita que Jesus virá para levarmos para Ele quem não tem a esperança. Por isso que o inimigo de nossas almas, o nosso adversário, o diabo, ele está conseguindo tirar muito da promessa. Ele está conseguindo colocar muitas incertezas no coração do povo, dúvida, e tirando o povo da fé, com doutrinas de demônios, que levam o povo a acreditar que Jesus não vem mais, porque Ele já veio, que não haverá mais arrebatamento, que não tem mais ressurreição, porque tudo já aconteceu e nada mais vai acontecer. Cuidado, não dê ouvido a essa mentira do diabo. Continue crendo na verdade que é Jesus, o que Ele ensinou. Quando Ele voltar, vai ter uma grande evidência da sua vinda. Para os que vão ficar na terra, vão saber que Ele veio e levou esse povo com o arrebatamento. Porque aí sim vai haver um grande caos na terra quando isso acontecer. Que Jesus não vem para levar um povinho dentro de uma igreja separada. Jesus vem para levar a sua igreja, que são pessoas que estão em todos os lugares da terra, em todas as nações, que creram, receberam o Evangelho e creram em Jesus. Jesus vem para levar esse povo. E grande vai ser a multidão que vai sair deste mundo. Quem ficar vai ver o desespero. E vai aí acreditar e vai ser tarde demais. Que o arrebatamento era uma verdade. E não foi prudente a esperar o noivo, mas foi louco. Perdeu o azeite
na sua botija. Não tinha azeite na sua lamparina. A sua vida foi apagada. A alegria do Espírito Santo. E ele entristeceu o Espírito Santo de Deus, no qual estava selado. E abriu mão da promessa e da esperança, porque não perseverou na fé, não guardou a doutrina e apostatou da fé, seguindo doutrina de demônios. E o Espírito Santo de Deus não guia e nem habita em ninguém que não se submeta ao senhorio de Cristo. Porque quem está com o Espírito Santo de Deus está debaixo, subjugado, na obediência e fidelidade ao senhorio de Cristo. Não de igreja, nem de religião, nem de pastor. E a Bíblia vai dizer isso, que ninguém pode estar sob o senhorio de Cristo se não for pelo Espírito Santo. Só está em Cristo verdadeiramente quem está selado pelo Espírito Santo. Esse está perseverando e tem que perseverar e tem que andar firme para não entristecer o Espírito Santo que está em nós. Antes, deixar ser guiado por ele. E como é que a gente entristece o Espírito Santo? Quando não damos ouvido nem seguimos a direção dele. E a direção do Espírito Santo é pela palavra. Tem muita gente aí saindo da palavra, vivendo um outro evangelho, andando por caminhos e ventos de doutrina, que não é o evangelho. E o Espírito Santo adverte, mas eles não dão ouvido. Estão com a mente cauterizada, logo eles apostatam da fé, seguindo doutrinas de demônios. Negando o Senhor que os salvou, acreditando que serão salvos porque estão numa igreja, porque são batizados, porque guardam o sábado, porque fazem isso, aquilo, outro. Estão negando o Senhor. E o Espírito Santo não habita em ninguém que não ande na direção do Evangelho de Cristo. Porque Jesus quem disse que ele nos guiaria, não era dentro de igreja, em doutrina de igreja, era no Evangelho, na palavra de Cristo, na verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. A verdade é Jesus, é o que ele pregou. O Espírito Santo não leva ninguém a criar e pregar nenhum conceito que não esteja no Evangelho. Por isso que o apóstolo João vai dizer e advertir os irmãos a ter cuidado com aqueles que estão pregando. Se não for o que está no Evangelho, se não conferir com o Evangelho, não receba. Não é de Deus, porque não está guiado pelo Espírito Santo. Todos aqueles que pregam fora do Evangelho está guiado por espíritos enganadores. Estão levando para o povo instruções, doutrinas de demônios. Cuidado, meus irmãos, isso é muito sério. É chegado o grande dia da sua ira. Se mantenha fiel ao Evangelho. Se mantenha firme ao Evangelho. Porque quem está no Evangelho está em Cristo. Quem se mantém firme na direção do Evangelho está se mantendo firme em Cristo, andando por Cristo. Porque o Evangelho é Cristo, a palavra dele, por onde nós temos que firmar a nossa vida, ser prudente e perseverar com a nossa vida firmada em Cristo até o fim. Amém, meus irmãos? Então, cuidado. A ira de Deus é um fato, é uma realidade. E essa ira vai ser derramada na terra. Tudo que está acontecendo hoje, todo o caos, toda a miséria, toda a dor e sofrimento que a humanidade hoje sofre, não se compara ao que há de vir. Eita, irmão Wellington, mas quer dizer que Deus vai fazer isso com o ser humano? Que Deus miserável é esse? Que Deus terrível é esse? Deus é amor, irmão Wellington. É amor. Por isso que Ele quer te salvar. Ele é amor. Por isso que Ele enviou Jesus. Ele é amor. Por isso que Ele manifestou o amor dele por você, para salvar você. Mas você está rejeitando o amor dele. E se você rejeitar o amor dele, não tem outro caminho. É a ira de Deus que você vai receber. Eu vou receber. É a palavra que diz, não sou eu. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Se você crê ou não, o problema é seu. É um direito que lhe assiste. E Deus permite você tomar a escolha, a decisão. Porém,
Ele te orienta, escolhe o caminho da vida, para que tu viva. Isso é amor. Ele enviou Jesus, a obra sacrificial, substituta, redentora, para o homem encontrar salvação. Foi Deus que operou para nós. A obra salvadora de Deus é Cristo. Mas aí o povo está vivendo suas obras para ser salvo. Quer guardar a lei, quer viver preso na escravidão de fardo pesado de ordenança, sacrifício e penitência religiosa, como se fosse o meio para encontrar Deus. E aí você nega o amor de Deus. E não tem outro caminho para esses que estão desprezando o amor de Deus, a justiça de Deus, por onde o homem é salvo. O apóstolo Paulo, ele vai advertir isso aos irmãos. Paulo escrevendo aos Romanos, se você ler do capítulo 1, o capítulo 10, do versículo 1 ao 4, você vai entender o que eu estou falando. Paulo vai dizer que dava testemunho que os irmãos patriotas deles, israelitas, eram zelosos de Deus, buscavam servir a Deus, mas com uma direção errada. Não aceitaram o caminho de Deus para viver uma vida com Deus. Eles queriam continuar dentro do que eles entendiam. E Paulo vai dizer, com isso, eles desprezam o único meio que Deus oferece ao homem, para o homem encontrar e receber justificação. Porque eles querem estabelecer o seu próprio meio. É o que os homens fazem hoje. Querem estabelecer o seu meio de chegar a Deus, através de igreja, de campanha, de pacto, de ritual, de cerimonial, de sacrifício, penitência religiosa. E o povo vive como? Uma vida com Deus como? Pelo Evangelho, em Jesus? Não. Escravo dentro de igreja, em obra, sacrifício, obrigações religiosas. Como se isso fosse levá-los a Deus. Como se isso fizesse eles ser de Deus. E o povo perdido, gente. Então, o amor de Deus é um fato, uma realidade. Mas a ira de Deus também é um fato, é uma realidade. Eu acho interessante que Paulo vai orientar aos Romanos, capítulo 11, versículo 22, Paulo vai dizer, não ignore a benignidade de Deus e a severidade de Deus. Benignidade para os que perseveram, severidade para os que caem, os que voltam ao pecado. Cuidado, irmão. Você tem que aprender de Deus. Não viver esses sermões na direção dessas doutrinas malditas, nos sermões dos homens, no blá 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 dos homens, que falam não pela palavra, falam dentro do que eles formam, entendem, estabelecem como se fosse de Deus. Eles não se submetem ao Evangelho. A verdade de Deus, revelada para nós, para nos dar o conhecimento da vida com Ele, está no Evangelho. Foi manifestada em Cristo, por Cristo. Amém, irmãos? Cuidado. A ira de Deus é um fato. Não é que Deus é mau, é que Deus é justo. Salmos 7, 11 e o 12. O Senhor é um justo juiz. Se o homem não se converter, ele vai sofrer o juízo de Deus. Naum 1:3. Deus não tomará o culpado por inocente. Atos 17, 30 e 31. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Porque Ele tem determinado um dia que vai julgar a humanidade, que vai trazer a sua ira, que vai dar ao homem o que ele merece. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O amor de Deus está em Cristo, para todo aquele que crê. Quem não crê será condenado. Jesus disse isso. João 3, 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Você precisa crer e se converter a Jesus Cristo, que é a verdade, e ser iluminado pelo Evangelho, que nos mostra a direção, dando-nos o conhecimento para uma vida em Deus e com Deus, para ser livre do juízo, da condenação, da sentença e de sua ira, que há de vir a esse mundo. Ai, ai, ai dos que habitam na terra. Meus irmãos, nós precisamos crer em Jesus e perseverar nele.
não é por uma formalidade de vida religiosa, irmãos. Tanta gente aí brigando, discutindo religião, religiosidade. Quem é mais santo, quem é menos santo, quem é mais de Deus, quem é menos, quem é a igreja verdadeira, quem não é. E esse não é o propósito pelo qual Deus enviou Jesus. É para nos salvar, nós temos que entender isso. Nós temos que crer em Jesus e ir a Ele com entendimento daquilo que Ele mesmo anunciou. Para que a gente venha a entender a nossa necessidade de Cristo, de salvação, de ser absolvido da culpa que nós estamos e não há nada o que possa fazer para nos livrar dessa culpa, que nos leva a sofrer a ira de Deus. E só Jesus Cristo, como está escrito no texto que eu li no começo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, Jesus Cristo que nos livra da ira futura. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o povo tem que entender, porque precisam crer em Jesus enquanto ainda estão sendo advertidos e tem tempo para tomar uma decisão. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que o ímpio se converta para viver essa vida com Ele na eternidade. O ímpio só vai ter se arrepender e se converter a Jesus Cristo. Porque isso é a mensagem do Evangelho que Jesus mandou a gente pregar ao mundo. Lucas 24:47, Jesus vai dizer que no seu nome se pregue o arrependimento e a remissão de pecados. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e se convertam a Jesus, porque é chegado o dia da ira de Deus. Jesus está voltando, o juízo de Deus é vindo. Arrependam-se, porque ainda há tempo. Entrai pela porta estreita, enquanto ela ainda está aberta. Essa porta estreita, que é a graça de Deus, que oferece ao homem salvação, vai fechar. E depois, o que vem? Juízo. E diz a palavra de Deus, que o juízo de Deus será sem misericórdia. A misericórdia, o amor, o perdão, a graça, a bondade, Ele oferece agora a todos os homens, em todos os lugares, em Cristo, por meio de Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra nenhuma. Vem do próprio Deus através de Cristo. É a obra que salva, é a obra de Deus. E a obra de Deus não é obra de igreja. A obra de Deus não é obra que o homem faça. A obra de Deus é Cristo para salvar o homem perdido que está indo a juízo, sofrendo a ira de Deus, recebendo a sentença da condenação eterna. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Porque Deus quer do homem o arrependimento. O que Deus quer é que todos os homens se arrependam para encontrar o perdão dele através de Jesus. Então que Deus abençoe vocês. Você que está firme em Jesus, cuide para que mantenha-se firme. Você que está em pé, cuide para que não caia. Escapa por tua vida. Persevera até o fim para a conservação da tua alma. Porque no final da nossa fé, o que vamos receber de Deus é a salvação da nossa alma. 1 Pedro 1,9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Não volte, não recue. Não deixe o diabo tirar essa esperança de você. Senão você volta à perdição. Como disse o escritor aos Hebreus 10, 38, 39. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição. Nós somos daqueles que perseveram para a conservação da alma, a nossa vida eterna com Deus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem vencer, herdará esta vida com Deus. Quem vencer, e só vai vencer quem está em Cristo. É o que diz a palavra de Deus. Lá em primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 4 e 5. A nossa fé que nos faz vencer é a nossa fé em Jesus Cristo. Essa vitória que nós precisamos ter, só Jesus que nos dá. Não é em culto de vitória, nem nenhum ritual de misticismo de vitória. É em Jesus.
1 Coríntios 15, 7. 15:57. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi por campanha dentro da igreja. Nós já somos mais que vencedor por aquele que venceu por nós, Jesus Cristo. Não é dentro de campanha de vitória, de bênção, disso, aquilo, outro. É em Jesus. Porém, meus amados irmãos, conheçam a importância e a necessidade de perseverarmos em Cristo, para que a gente venha se manter firme e livre de todo o mal que há de vir sobre essa humanidade. Jesus é quem guarda a nossa alma, na entrada e na saída deste mundo. É Ele quem guarda. Porém, que Deus abençoe vocês e que vocês possam refletir nisso que ouviu. Deus é amor, mas é justiça. O amor dele foi manifesto em Jesus para salvar o pecador que se arrepende. A justiça dele vai ser manifesta no pecador que não se arrepende. Entendeu isso? Vou repetir para você entender. Deus é amor. E esse amor de Deus foi revelado em Jesus para salvar todos os pecadores que crer em Jesus. Porém, Deus também é justiça. E a justiça de Deus vai ser lançada sobre todos os pecadores que não creram em Jesus para se salvar. Que Deus nos abençoe e que vocês creiam em Jesus. Sabe por que eu creio em Jesus e me mantenho firme nele? Pela minha salvação. Você acha que eu vou desviar de Cristo? Eu quero saber disso, daquilo outro. Eu só não posso desviar, é de Jesus. É com a minha fé, a minha esperança, o meu entendimento, sendo instruído e guiado naquilo que o Evangelho me mostra, me informa. É nisso que eu estou firmado. É nisso que eu estou confiante. É no que o Evangelho me mostra. Que em Jesus eu sou salvo. Em Jesus sou justificado. Em Jesus sou livre da ira de Deus. Em Jesus estou guardado para a promessa da vida eterna com Deus. E você acha que eu vou me desviar de Cristo? Cuidado. Tem muita gente mais preocupada em não se desviar de lugares, instituições, religiões, e estão desviados de Cristo. O lugar para a gente estar seguro, protegido, guardado para a vida com Deus, é Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, que vocês meditem no que ouviram e corram rápido. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Entrai pela porta estreita enquanto ela está aberta. Jesus hoje está como advogado, dizendo a todos, vinde a mim, para encontrar salvação e paz na alma. Mas um dia ele vai dizer, isso é profético, está escrito lá em Mateus 25, 41. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha aqui, não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, juízo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque Jesus disse lá em Mateus 10, 28, que o inferno não foi preparado para os homens. Deus não tinha esse plano para os homens. Os homens vão sofrer a condenação, a eternidade, vão receber a condenação pelo seu pecado. Olha o que a palavra vai dizer. Romanos, capítulo 2. Não é Deus que é mau, que quer o homem no inferno. Deus é justo. O homem precisa receber a justificação de Deus através de Jesus. Olha o que diz a palavra. A saber, Romanos 2, 7. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuraram glória, honra e incorrupção em Cristo. Não é fazer o bem dentro do seu entendimento. Isso aqui é em Cristo. Agora, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade. Não creram em Jesus, não submeteram a Ele. E obediente à iniquidade, à mentira, praticar tudo aquilo que é fora do que Jesus ensinou. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem,
que obra o mal. A obra do homem vai levar ele a receber a ira de Deus. Tem gente aí pensando que pelas suas obras vai ser salvo. Pelas boas obras, pela bondade, pelas obras sociais. O cara faz uma campanha na igreja, distribui pão e sai filmando. O cara dá 8 pãozinhos aos irmãos e filma. E bota lá o comercial da igreja dele. Estamos fazendo a boa obra. Está pensando que isso leva ninguém a Deus? Vá pregar Jesus, essas almas. Tem necessidade do pão? Tem. Mas a maior necessidade não é de pão para o corpo. A maior necessidade é do alimento para a alma. É do conhecimento de Jesus. O cara distribui 5, 6 cestinhas básicas. Aí tira foto, faz vídeo, bota na internet. Fazer propaganda da sua igreja. Para atrair o povo, para dizer, olha, ali o povo é de Deus, o povo é bom. Bom é só Deus. Bom é Deus, irmãos. Vamos parar dessas hipocrisias, desses fingimentos, dessas práticas vãs, que a gente não faz com verdade. Vamos pregar para o povo a verdade. Ajudar o próximo é uma obrigação de todo ser humano. Não é virtude, não é mérito para a salvação. O que nós precisamos levar para o povo é o alimento da alma. O povo perece. O povo vai para o inferno. Não é com falta de alimento do corpo. É com falta do conhecimento de Deus. É por desprezar o conhecimento de Deus. O povo vai para o inferno porque não tem o alimento da alma. A verdade, Jesus. É esse alimento que temos que levar para o povo. Não é fazer campanha, nem propaganda, nem comercial de obra de caridade dentro de igreja. É o que estão fazendo aí. Então, cuidado. A ira de Deus é um fato, é uma realidade. Mas também, a salvação, o livramento de Deus é uma verdade. E é nisso que nós devemos crer para receber essa tão grande salvação que Deus oferece ao homem gratuitamente, por uma só condição. É crer em Jesus Cristo. O que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Naquele acontecimento que há mais de 2000 anos atrás aconteceu lá na terra de Israel, que está revelado aqui na palavra, que esse homem chamado Jesus, que veio ao mundo pelo ventre de uma virgem, enviado de Deus, aonde a Bíblia revela, é Deus conosco. Ele tomou a forma humana para ser representante da humanidade, para pagar a dívida da humanidade, para que todo aquele que nele crê receba o cancelamento dessa dívida e não vá a juízo. Que você creia em Jesus pela sua maior necessidade, salvação na sua alma, para não ir ao juízo e nem sofrer a ira de Deus, porque Jesus Cristo é quem nos livra do juízo e da ira de Deus. Amém?